Pare de vender tráfego pago. Você vai entender exatamente essa minha visão do porquê que você tem que parar de vender tráfego pago, o que de fato você tem que vender para o teu cliente, como que você de fato vai empacotar isso que a gente chama de solução para que o teu cliente de fato ele veja valor e você consiga fechar um contrato de 2, 3 mil reais. Se tu tá vendendo tráfego por tráfego é tudo a mesma merda, meu irmão. O botão que tu vai apertar para poder subir uma campanha para um salão de beleza, é o mesmo botão que eu vou apertar para poder subir uma campanha para uma loja de roupa, para uma hamburgueria. É tudo a mesma porcaria, velho. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Agência Sem Frescura. E nesse episódio eu quero te dizer, pare de vender tráfego pago. Se você vende tráfego pago dentro da tua agência, eu vou te dizer que tu tá deixando muito dinheiro na mesa, tá deixando de fechar uma porrada de cliente e provavelmente tu não vai ter muito tempo, tua agência ela não vai ter muita perenidade, tu não vai ter muito tempo aí, não vai ter um negócio realmente muito sólido e eu quero te explicar o porquê exatamente nesse episódio, tá? E quando eu falo parar de vender tráfego pago, eu não tô falando sobre a entrega. Então, mas você não vende tráfego? Então quer dizer que tua agência, ela não vende tráfego pago? Cara, vender eu não vendo tráfego pago, mas é um dos serviços que a gente entrega. Parece meio stonks aqui o que eu tô falando, mas nesse episódio você vai entender exatamente essa minha visão do porquê que você tem que parar de vender tráfego pago, o que de fato você tem que vender para o teu cliente, como que você de fato vai empacotar isso que a gente chama de solução para que o teu cliente de fato ele veja valor e você consiga fechar um contrato de 2, 3 mil reais, tá? Porque eu vou te dizer, em todos esses anos que a gente tá que eu tenho de experiência no mercado de agência, tá? Eu tô com a agência desde 2021. Hoje a nossa agência vende mais de 100 mil reais todos os meses. Isso só de novas vendas, porque o nosso faturamento a gente acaba não revelando, por questões internas mesmo, tá? Mas eu vou te dizer, são mais de 100 mil reais de vendas todos os meses, mais de 30, 40 novos clientes fechados todos os meses na nossa agência. Desde setembro do ano passado a gente vem mantendo essa média aqui, tá? E eu vou te dizer, cara, a nossa maior virada de chave foi entender exatamente esse conceito que eu quero trocar essa ideia com vocês aqui nesse episódio do nosso podcast, tá? Então, eu quero falar pra vocês o porquê que você tem que deixar de vender tráfego pago. E aqui não coloca só tráfego pago não, tá? Social media, IA, agente de IA, automação, todas essas frescuras aí, todos esses bagulho aí que tu vai entregar na tua agência, que é o mesmo pacote que a gente entrega aqui também. Tudo isso a gente tem que parar de vender. E eu vou te explicar exatamente o conceito nesse episódio aqui do nosso podcast. Mas antes, eu quero me apresentar, caso você ainda não me conheça, eu me chamo Itamar, sou um dos fundadores aqui da RFED Marketing, tá? A gente tem uma assessoria de marketing focada, de fato, em tráfego pago. Itamar, focado em tráfego pago? E eu vou te explicar o porquê desse conceito aqui e o que é que eu quero dizer com essa parada de não vender tráfego pago, tá? E quando eu falo assessoria, é só pra poder gerar uma conexão maior contigo. Mas na prática a gente é tudo agência. Você é uma agência, eu sou uma agência, todo mundo é agência. Só que um big player do mercado construiu uma narrativa que você não pode ser uma agência, tal. E quando o cara é muito grande, é muito fácil de construir essas narrativas. E todo mundo compra, né? Não, eu não sou uma agência, eu sou uma assessoria. É tudo a mesma merda, meu irmão. O serviço que tu vai vender pro teu cliente é o serviço que eu vendo da minha agência também. E é isso, tá ligado? Não tem muita frescura, não tem porquê, tipo, não, eu vou falar que aqui, basicamente, opa, foi venda, será? Eu escutei o sininho aqui, ó, no meio do episódio aqui, escutei barulho lá no comercial, provavelmente foi venda, mais uma venda aqui acontecendo dentro da nossa agência, tá? Mas olha só, inclusive acabou de sair também mais um agendamento, não vai pegar aí na câmera, tá? Mas acabou de sair mais um agendamento aqui do Rafael, agendou mais uma reunião através da prospecção ativa pelo WhatsApp. Mas o que é que eu quero te falar aqui, ó? Eu quero te falar que não importa se você é agência, assessoria, como você quiser chamar. Na prática, a gente tá tudo no mesmo balaio, tá tudo no mesmo lugar. É tudo a mesma merda. O que tu entrega, eu entrego também, é isso, tá? Eu só quero te mostrar um conceito na parte comercial que vai impactar muito, impacta hoje muito o resultado dentro da tua agência, tá? E como eu tava te falando, eu sou um dos cofundadores aqui da RFED Marketing, tá? A gente vende mais de 100 mil reais todos os meses, fechamos cerca de 30, 40 novos clientes todos os meses. Boa parte desses clientes que a gente fecha através da prospecção ativa pelo WhatsApp. Se você não conhece esse canal de aquisição, mas basicamente a gente manda mensagem para as empresas através do WhatsApp. Copiando e colando mensagem de texto, a gente pega os contatos da galera no Google, aplica a nossa metodologia, que a gente chama de método pulso de prospecção, e através dessa metodologia a gente consegue agendar ali 10, 20 reuniões todos os dias, fora o nosso canal de tráfego, porque também a gente faz tráfego na nossa agência, tá? Para captar cliente, mas é o nosso canal de aquisição secundário. Nosso principal canal de aquisição é a prospecção ativa pelo WhatsApp, tá? A gente já tá no mercado desde 2021, e também eu sou o criador do movimento Agência Sem Frescura. Então, o que é esse movimento? E é o que fez até você chegar até aqui nesse momento, nesse podcast específico. É um movimento, basicamente, rapaziada, para poder ajudar a tirar mais essas frescuras do mercado. E quando eu falo tirar essas frescuras do mercado, não é que, tipo, não, eu sou contra. Mas, mano, é porque não é necessário, tá ligado? Saber o que é um KPI, um NPS, saber o Net Revenue Retention, sei lá, essas paradas, esses nomezinhos difíceis que a galera vai criando aí. Qual que é o teu CAC, o LTV e blá, blá, blá. Essas frescuras, meu irmão, na prática, velho, tu precisa saber o básico.
Demanda e venda. Gera demanda e vender. Se tem demanda, tem venda. É só isso que tu precisa para poder começar, pelo menos começar a tracionar a tua agência. Pelo menos o básico. Todos esses nomezinhos difíceis e tal, esses termos e tal, isso é bonito para tu pagar de inteligentão, mas não serve pra porcaria nenhuma na escala da tua agência, sendo bem sincero, tá? E eu sou meio que, não é que eu sou meio revoltado, mas tipo, mano, é meio que desnecessário, tá ligado? Eu já fui esse cara que perdi muito tempo com essas frescuras e hoje em dia eu tento tirar um pouco dessas frescuras da galera que troca ideia comigo no dia a dia, tá? E é isso. Se você ainda não me segue no Instagram, o meu Instagram é Itamar Fieds, o mesmo nome aqui do podcast. Você vai me encontrar facilmente lá no Instagram. Todos os dias eu posto bastidores da minha agência, bastidores do meu comercial, da operação, do meu dia a dia, velho. Se você quer conhecer um pouco mais dos bastidores de uma agência sem frescura nenhuma, pode me seguir lá no meu Instagram, já deixa meu convite aqui aberto. Você vai ser muito bem-vindo. Manda direct lá pra mim. Tava escutando lá o segundo episódio do podcast e vim te mandar essa mensagem aqui, mano. A gente vai poder interagir, vai trocar essa ideia. Vai ser um prazer poder te receber lá, tá? E além disso, também, por último, pra gente poder começar aqui o nosso conteúdo, meu irmão, eu tô dedicando aqui uma energia pra poder te ensinar um conceito ao qual fez com que a gente tivesse boa parte do resultado que a gente tem hoje, tá? E que os nossos alunos também têm na mentoria Zenit, por aí vai. Esse conceito é algo que eu não fico abrindo, eu me relutei muito pra querer fazer esse episódio aqui com esse tema específico. Então, vai, já deixa teu like aqui se tu tá assistindo no YouTube, no Spotify, já salva também esse episódio pra tu poder revisar depois, porque eu te garanto, velho, nesses próximos minutos, provavelmente, se tu tem a visão ainda de ficar vendendo tráfego pago, se quando tu vai pra uma reunião, tu mostra as métricas do teu funil de tráfego, tu mostra que tenta falar pro lead que o teu tráfego é diferente dos outros, eu vou te dizer que tu tá deixando muito dinheiro na mesa. Mesma coisa pra social media, landing page e por aí vai. E esse conceito pode mudar o game do teu comercial, do comercial da tua agência, tá? Então, ó, já deixa teu like, já deixa teu comentário aqui. Falei, Tamar, já tô aqui nesse episódio e tal, tô curtindo, já deixa uma sugestão, qual que é o próximo episódio, qual que é outro tema que você gostaria de ver aqui no nosso podcast, tá? E é isso, rapaziada, sem mais delongas, vamos para a prática. Então, mas por que eu preciso parar de vender tráfego pago? Porque quando a gente vende tráfego pago, rapaziada, basicamente a gente é colocado tudo na mesma caixinha. Pensa que eu não tenho uma caixinha agora aqui ao meu lado agora, tá? Mas pensa que a gente tá tudo na mesma caixa, tá? Pensa assim, ó, tu tá prospectando, sei lá, um médico, um médico, um dentista. Supondo que tá prospectando um dentista. Porque nicho de saúde é um nicho que eu acredito que você já foi, se tu tem uma agência hoje, ou tu tá nichado nesse segmento, né? Porque é um nicho mais cansado, que pensa no nicho cansado, velho. Você tá doido, mano. Nicho de saúde é um nicho muito cansado, mano. Eu também já fui nichado pra esse segmento e sei a porcaria que é ficar nichado no segmento ali. E hoje a nossa agência não é nichada, tá, rapaziada? E eu nem aconselho que você seja. Siga no conceito da captação nichada, mas esse é assunto para outro podcast. Então, ó, supondo que tu tá prospectando, por exemplo, um dentista ali que vende facetas de resina, vamos dar um exemplo, tá? Esse dentista ali na prática ali pra ti, esse cara, ele vai, quando você começa a abordar ele, por exemplo, pra levar esse cara pra reunião, se tu vai na abordagem, olha, teu posicionamento tá assim assado, o teu tráfego tá assim assado, olha, eu recebi o teu anúncio aqui, teu anúncio tá errado, olha, eu tenho várias sugestões de melhorias que podem melhorar o teu atendimento, todas essas paradas aí, que tem a ver com o entregável, tu vai ser colocado na mesma caixinha que um outro. Quando você vende, por exemplo, tráfego, eu chego para um dentista e falo assim, olha, fulano, eu consigo fazer o tráfego, gerar mais leads para teu consultório e lotar a tua agenda, tal. Olha, é isso aqui que eu vou fazer. O cara vai perguntar, como que você faz isso? A gente fala, não, através do tráfego, tal, a gente faz anúncios no Meta, no Google, sei lá, em qualquer plataforma que você quiser, e você vai vender isso para o teu cliente. Na prática, você acabou de ser colocado na mesma caixinha que os outros gestores de tráfego. Na mesma caixinha que os outros social media, na mesma caixinha que os outros gestores de IA e por aí vai. O que eu quero dizer com isso? Quando tu entra nessa caixinha, essa caixinha é uma caixinha da comparação. Então, como que funciona isso na prática? Eu não sei se você já passou por isso na reunião, a gente já sofria muito com isso no passado. Quero que a gente chegava na reunião, queria cobrar, por exemplo, R$1.500, R$2.000 pelos nossos serviços de tráfego. E aí, no meio da reunião, quando a gente apresentava o nosso preço, a pessoa falava, entendi. Eu falando, você não consegue melhorar o preço? Não, porque eu tenho um ciclano que faz a mesma coisa também, só que ele cobra R$500 conto. Você não consegue? Não, tá bom. Então, vou pensar aqui, tá? E acabava fechando com outro cara de R$500. E aí tu pode parar e pensar, não, cara, mas isso é porque o mercado tá concorrido e tal. Cara, frescura, mano. Não tem mercado, não existe concorrência nesse mercado. Uma coisa que eu tenho muita convicção pra mim é que esse mercado de agência não existe concorrência. Porque se existisse, eu não estaria, por exemplo, compartilhando esse conteúdo com vocês. Eu não estaria, por exemplo, ter uma mentoria, por exemplo, que eu deixo o cara copiar e coloco fazendo na minha agência, saca? Então, na prática, esse mercado, ele não tem concorrência. Mas, pelo fato de não ter concorrência nesse mercado, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que
acaba passando uma visão ali pro prospect que é tudo a mesma coisa, porque tá todo mundo vendendo, teoricamente, a mesma coisa. Então, quando eu chego pro prospect e falo assim pra ele, olha só, fulano, o nosso serviço vai ser te gerar mais lead, vai te gerar mais, lotar tua agenda, vamos fazer o tráfego pago, o que seja, o social media, enfim, troca o nome tráfego pago por qualquer outro serviço da tua agência. Se a tua comunicação tá pautada no que a gente chama de entregável, o que vai acontecer é basicamente esse lead que tá ali do outro lado, ele sempre vai colocar na comparação com outra proposta que ele já recebeu. Por exemplo, se ele recebeu uma proposta do Joãozinho, do sobrinho dele, o sobrinho. Quem nunca aqui já foi trocado por um sobrinho? Quem nunca? Eu já tive cliente, o cara falou, não, mas é porque eu tenho o sobrinho aqui, o sobrinho vai fazer o tráfego pra mim, porque o meu sobrinho ele vai me cobrar R$500. Ah, mano, essa parada é muito chata, mas acontece. E por que acontece? Quando você entra na caixinha do gestor de tráfego, nessa caixinha da comparação. Se tu tá vendendo tráfego por tráfego, é tudo a mesma merda, meu irmão. O botão que tu vai apertar pra poder subir uma campanha pra um salão de beleza, é o mesmo botão que eu vou apertar pra poder subir uma campanha pra uma loja de roupa, pra uma hamburgueria. É tudo a mesma porcaria, velho. A tua plataforma, porque isso, não, é porque eu já fui o curso do Facebook, eu sou Facebook Blueprint e tal. Meu amigo, o mesmo botão que aparece pra você na plataforma, o mesmo botão que o meu gestor de tráfego iniciante que começou hoje, vai aparecer pra ele. Então qual que é a diferença na prática do que tu vai fazer? Ah, não, a diferença é porque o meu tráfego é diferente, porque eu aprendi com subida, porque eu aprendi com fulano, com ciclano, beltrano. Balela, meu irmão, tráfego por tráfego é a mesma coisa. Eu tô falando de entregável, não tô falando da tua habilidade técnica, porque a habilidade técnica na hora da venda pouco importa. Pouco importa. O que importa é o teu processo comercial, mas esse é assunto para um outro podcast também, tá? Eu só quero que tu entenda que não tô falando da tua habilidade como gestor de tráfego, tua habilidade como social media. Eu tô falando aqui que, na prática, quando eu começo a falar do meu entregável para o cliente, ele começa a me comparar com outras propostas que ele já recebeu. Porque na cabeça dele, tráfego é tudo igual. E o cliente tá certo mesmo, tráfego é tudo igual. Não muda porcaria nenhuma no tráfego que tu vai fazer. O que vai mudar? A tua experiência, por exemplo, para farmar um criativo diferente, pensar numa estratégia para o cliente, para pensar numa estratégia de um criativo, do modelo de criativo, mas na prática, meu amigo, é tudo a mesma coisa. No dia a dia é tudo a mesma coisa. Por isso que tem aqueles clientes que usam o botãozinho turbinado do Instagram e traz mais resultado do que tu quando tu vai fazer a campanha pro cliente. Acontece também com a gente, pô. Às vezes a gente pega os nichos aí que a gente nunca trabalhou, e o cliente vai lá e fala assim, não, é que eu tinha muito mais resultado quando eu mesmo fazia meu tráfego. E eu usava o turbinado do Instagram, que diz que é amador, tal, etc. Sabe, até hoje em dia ainda tem esse tipo de conversa, né? Infelizmente. Mas isso é o mercado, tá? Então, quando você começa a entrar nessa caixinha aqui de comparação do gestor de tráfego, qualquer valor que tu cobre, que tenha uma comparação que era mais barato, teu serviço vai sair caro. E quando o teu serviço sai caro, o que acaba acontecendo? O prospect ali na ponta, ele não vai ter a mesma taxa de interesse e não vai ver valor na tua proposta. Aí o que a maioria de vocês fazem? Você vai falar, não, mas eu consigo cobrar 2, 3 mil. Aí tu vai lá e entrega junto. Social media, site, atendimento, IA, faz uma entrega com uma porrada de coisa para poder cobrar mais caro. E eu vou te dizer que esse não é o caminho para poder cobrar mais caro, tá? Quando eu aprendi de fato o que faz de fato eu conseguir cobrar um pouco mais caro do meu serviço, e aqui eu não tô querendo falar dessa modinha de high ticket não, velho, que eu acho isso aí uma porcaria, tá? Mas tudo que é modinha eu acho uma porcaria. Mas na prática, quando eu falo assim, de cobrar um pouco mais caro, é porque, pô, a partir do momento que tu vai tendo muita demanda, e tu vai vendendo muito mais, o que vai acabar acontecendo? O teu time, tu vai conseguir filtrar um pouco mais o cliente que tá chegando pra ti. Se eu tivesse vendendo hoje ticket de 500 conto na minha agência, velho, eu teria, sei lá, 10 vezes mais clientes do que eu tenho hoje. Só que esse não é o nosso jogo. A gente decidiu que, pô, é muito melhor a gente focar em ir aumentando o ticket à medida que a gente vai crescendo, né? Então a gente começou cobrava lá atrás 300 conto, depois 400, depois 700 reais, depois 1.000, 2.000. Hoje a gente faz venda 3.000 reais, 4.000 reais pra vender pacote básico de tráfego. Quando eu falo pacote básico de tráfego, é o conjunto de entregável, mas não é o que o cliente vê na ponta, que é isso que eu quero te passar aqui de visão, tá? Então eu espero que até esse momento aqui você já tenha entendido, velho. Quando eu falo vender tráfego pago, é porque se tu tá cobrando 500 conto e diz pro cliente que vai fazer tráfego pago, e eu cobrei 200, ele vai dizer, pô, vou com o Itamar aqui porque com o Itamar foi mais barato. Às vezes ele vai ver que tu tem até um pouquinho de experiência, tu tem uns cases de sucesso e tal, mas isso não se aplica na maioria dos casos, tá? Principalmente você que tá começando, tá faturando tipo 20, 30 mil conto, que isso nem é grana, e aí tu acha que, pô, meu Deus, eu tenho muito case e tal, etc. Mas tem muito case, mas tá aí patinando, não consegue vender, não consegue gerar demanda e não sai do canto. Por quê? Tu tá focado em vender entregável. Ponto. Aqui na nossa agência a gente aprendeu na prática que a gente não deve fazer esse tipo de coisa. E é isso que essa bandeira, na verdade, que eu defendo, tá? E essa bandeira que eu quero ensinar vocês a defender também e te explicar o porquê que tu deve defender essa bandeira de não vender tráfego pago, não vender entregável. Então, o primeiro ponto é sobre o ponto da comparação. Dificilmente você vai conseguir cobrar muito mais caro se tu tá vendendo um entregável, se tá vendendo um serviço na prática ali que vai ser entregue para o cliente. Tipo assim, eu vou lá e digo pro cliente, ó, vamos lá fazer o teu tráfego pago. Salvo
quando tu tá em nichos que tem um nível de consciência baixo. Vou dar um exemplo. Deixa eu pensar aqui no nicho... um nicho bem aleatóriozão, velho. Se você for para o nicho de aquário. Por exemplo, lojas que vendem aquário. Tá? Tem loja que vende aquário, tu sabia disso? Tem loja que vende aquário, tem lojas que são especializadas em aquário, tá? Então, na prática, por exemplo, tem até um aluno que ele tava prospectando esse nicho de aquário. Esse nicho, meu amigo, tu agenda porrada de reunião. Mas os caras não entendem uma vírgula do que é marketing, do que é nada. Mas, por exemplo, esse é um nicho que se tu falar tráfego pago, tu ainda vende. Só que tudo isso tem dias contados e tu tem pouca escala. Quando tu entende esse conceito, que é o que eu vou falar um pouco mais aqui pra vocês daqui a pouquinho sobre isso, você vai conseguir aplicar a tua mesma comunicação para até nichos que tem o mesmo tanto de oportunidade, só que tu vai conseguir explorar muito mais essas oportunidades sem ter que ficar falando de tráfego pago. Isso é uma... Mano, baita sacada, que quando a gente entendeu esse game aqui, velho, a gente parou. Ah, não, vários anúncios, mano, eu vejo de até agências gigantes. Olha, o tráfego pago da tua empresa não tá funcionando, você não tá conseguindo leads qualificados pelo tráfego pago. Eu fico olhando e falo, caramba, mano, essa galera ainda tá nesse game. Putz, velho. E aí, pô, é uma galera gigante. Por exemplo, até a própria V4, por exemplo, big player aí, o maior do mercado. Respeito muito o resultado deles, mas ainda eles estão no game, ainda de vender o tráfego pago. Apesar que agora a gente tá migrando. Se você parar pra olhar os últimos anúncios da V4, os últimos podcasts que o Denner gravou, as últimas palestras que o Denner fez, já tá muito claro que ele tá deixando de falar de tráfego. Não sei se vocês pararam pra perceber isso. E tudo isso, pessoal, interfere no mercado. Porque é só tu olhar o movimento que o Big Player tá fazendo, só que a gente já faz isso há muito tempo. Porque a gente, porque quando o cara é muito grande, por exemplo, uma V4 da vida, eles precisam seguir uma porrada de regra, uma porrada de coisa e tal, e é muito mais difícil pra eles mudar algo que pra eles já estão funcionando. Pra mim lá atrás, quando eu não tinha grana, não tinha expertise em nada, mano, eu tinha que ter muita criatividade, eu tinha que me virar em dois, buscar referência em todo lugar, pra conseguir ter alguma ideia de como que eu podia melhorar meu processo comercial. E eu não tinha grana pra pagar mentoria nem nada, velho. Mano, eu tava lascado nessa época. E aí eu fui aprendendo sobre esse processo comercial e isso fui aprendendo na prática. Tipo assim, da garantia, por exemplo, a gente dá garantia desde 2022. A gente tem um mecanismo de garantia hoje muito mais sofisticado, por exemplo, que o da V4. E o da V4, a V4 começou a dar garantia agora. Não tô falando mal da V4, que a V4 é boa, pior, melhor, enfim. Não é sobre isso. Mais uma reunião agendada, inclusive, aqui. Tá, eu tô gravando esse podcast enquanto a agência aqui tá funcionando. Mas na prática... não tô falando que a V4 é boa ou ruim, tá? E o resultado dos caras, os caras são gigantes, pra mim isso é uma referência, tá? Os caras são muito brabos. Só que ao mesmo tempo, é importante a gente entender que, às vezes, até pra eles ainda eles não têm um nível de sofisticação em algumas estratégias que hoje em dia a gente executa. Eu vejo de forma clara. Quando eles aplicam esse modelo de garantia atual, eu já vejo, cara, nosso modelo de garantia é diferente. A gente tá bem mais sofisticado nesse ponto. Pode ser que em algum momento, pelo grana e investimento que eles conseguem, eles vão chegar facilmente na gente, nesse nível de sofisticação, não a resultado. O resultado já é bem maior. O que eu quero te mostrar é só isso, velho. Que até quem manda no mercado, por exemplo, uma V4 da vida e outras grandes agências, esses caras já entenderam. Desculpa aí que eu tô me recuperando da gripe, tá, rapaziada? Então essa galera tudo já entendeu que não adianta vender entregável. Eles ainda vendem, ainda traz um resultado, porque tu pega na dor do cara que tá procurando aquele serviço em específico e ele tá focado só no entregável, mas começa a ficar colocando na comparação. Quando eu faço, por exemplo, a reunião, por exemplo, nicho de energia solar, um dos nichos que a gente capta muito dentro da nossa agência, e eu acabo batendo ali de frente com um prospect que veio da V4, por exemplo, eles falam assim, pô, a V4 também faz o tráfego e tal, mas dá pra ver que o serviço de vocês, cara, é muito diferente, não tem nada igual, porque ele não tem como ele me comparar. Ele não consegue me comparar com outros mercados. A não ser que o cara seja meu aluno da Zenith. Se o cara for meu aluno da Zenith, já aconteceu, o cara fala, não, eu já vi o fulano que tem essa mesma proposta, isso aí, igual a você, rapaz. Aí eu falei, putz, eu não, meus close, venho falar pra mim, eu disse, eita lá, velho, isso aqui é o aluno tal, isso aqui é o aluno tal. Mas isso basicamente é fechado, é muito fechado pra poucas pessoas que replicam exatamente esse conceito, né? E aí, por que eu tô falando isso abertamente, esse mesmo conceito abertamente aqui no podcast? Porque eu não vou te explicar exatamente, tipo assim, como que a gente faz a oferta. O podcast aqui não é falar sobre a oferta, mas é falar sobre o empacotamento. Como que você vai empacotar isso para poder apresentar para o teu cliente, tá? Então, o primeiro ponto aqui, como eu estava falando para vocês, não venda tráfego pago. Eu espero que nesses minutos aqui eu já tenha deixado muito claro para ti que não vale a pena vender tráfego pago, tá? E aí, agora eu quero te trazer a solução. Não tô aqui para falar só de problema. Ah, não, para de vender tráfego e tal, e é isso. Não, rapaziada, aqui não é um conteúdo raso. Então, eu quero que você entenda primeiro esse cenário. Agora que você já entendeu o contexto, a gente tá alinhado, deixa eu te explicar qual que é a solução para isso. A solução é justamente essa palavra que eu acabei de falar. Parar de vender tráfego pago e focar a vender uma solução. Solução que eu chamo é tipo como se fosse um empacotamento de um serviço. Pensa assim, ó, eu tenho um fone aqui, eu tenho um fone, tá aqui do lado. Me dá um instante aqui, deixa eu só pegar aqui. Pronto, peguei aqui. Olha só, esse aqui é um belo exemplo
do que é o empacotamento e o poder que isso tem para o resultado até dentro da tua agência. Esse mesmo conceito aqui. Deixa eu até tirar ele aqui da capinha, tá? E olha só, rapaziada. Olha só o que eu tenho aqui na minha mão. Na minha mão agora, aqui eu tenho... se você tá no YouTube, você vai estar vendo. No Spotify, se você não tá vendo... Se você ouvir, você vai entender a mesma coisa. Na minha mão aqui agora, rapaziada, eu tenho um fone de ouvido Bluetooth, tá? Esse fone de ouvido Bluetooth, pensa que é assim, quando eu tô falando aqui, o fone de ouvido Bluetooth, tu vai substituir o nome fone de ouvido Bluetooth e tu vai trabalhar com o nome de tráfego pago. Gestão de tráfego. Então aqui eu tenho um fone de ouvido Bluetooth. Esse fone de ouvido Bluetooth, você pode encontrar ele na Shopee, em qualquer lugar. Se tu pesquisar fone de ouvido Bluetooth branco, provavelmente tu vai achar um fone de ouvido Bluetooth igual a esse aqui, tá? E aí... Se você, por exemplo, vai lá na Shopee e coloca fone de ouvido Bluetooth, eu te faço uma pergunta e te convido a refletir nesse momento. Você pagaria R$1.500 e um fone Bluetooth? Um fone Bluetooth que tu encontra na Shopee por R$70? Gisele, tu pagaria, Gisele? R$1.500 no fone Bluetooth da Shopee? Não, né? Não pagaria, né? Não pagaria. Óbvio que não pagaria. Ninguém pagaria. Ninguém em sua sã consciência pagaria. Mas tem uns retardados que nem eu, que paga R$1.500 num fone Bluetooth, que isso aqui é um fone Bluetooth, só que da Apple. Só que na Apple, se tu vai comprar lá na Apple, não é fone Bluetooth da Apple. Qual que é o nome? AirPods Pro 2. Não é fone Bluetooth. Peraí. Primeira coisa, peraí, pô. Isso aqui conecta como no celular? Através de Bluetooth, né não? Como é que tá através de Bluetooth? Então o que é essa merda aqui? Isso aqui é um fone Bluetooth, pô. Só que vem uma Apple, uma marca forte, e ela fala assim, não, eu não vou chamar de fone Bluetooth. Eu vou chamar de AirPods Pro 2. Porque o AirPods Pro 2 é muito mais que um fone Bluetooth. É um fone Bluetooth. É um bom fone Bluetooth? É um bom fone Bluetooth. Do cacete. Melhor produto da Apple que eu já usei. Melhor que AirPods, que iPhone. Pra mim, o AirPods Pro, mano, é muito melhor do que tudo. É a melhor experiência que eu já tive de fone de ouvido. E aí eu falei, pô, isso aqui é um belo exemplo. Vem uma marca, a marca vai lá e fala assim, não, isso aqui, todo mundo vende falando de Bluetooth. Todo mundo. Samsung vende falando de Bluetooth, Motorola, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, todo mundo vende falando de Bluetooth. Aí vem a Apple e fala, não, o meu não é fone de Bluetooth. O meu é AirPods Pro 2. E o que é o AirPods Pro 2? A porcaria de um fone Bluetooth. Ah, então, mas é porque o fone Bluetooth da Apple é muito bom. O teu serviço de tráfego talvez seja também. Talvez até tu entenda mais de tráfego do que eu, do que o Rodrigo, do que os meus gestores de tráfego. Talvez tu já tirou várias certificações lá no Subido. Tu é Facebook Blueprint, tu é parceiro do Google, tu tem certificação do TikTok e dos Escambau 4. Mas tu não consegue fechar um cliente de 3, 4 mil reais em uma única call. Mas tu não consegue fechar 10, 20 clientes no mês. Quando tu chega pro cliente, tu vai cobrar 3 mil reais, o cara acha caro, diz que vai pensar, diz que vai falar com sócio e fica por isso mesmo. Ou tu vem com aquelas copizinhas de dono de agência frustrado que fala assim, ah não, eu não vendo pro cliente, eu vendo sem vender. É o típico cara, o típico dono de agência que não vende porcaria nenhuma e fica tentando justificar o fracasso dele com algum outro artifício que ele tá usando. Não existe essa de vender sem vender, rapaziada. Ou você vende ou você não vende. Se tem demanda, tem venda. É bem direto esse ponto aqui, tá? E voltando aqui pra linha de raciocínio. O que é isso aqui? Isso aqui é um fone Bluetooth. Só que é um baita fone Bluetooth, um fone de Bluetooth da Apple e tal. Isso aqui é a mesma coisa que o teu serviço. Se você não tem um AirPods Pro 2, ou se você tem também, eu quero que você acompanhe esse raciocínio. Pensa que para comprar esse fone Bluetooth da Apple, que não é fone Bluetooth, você já entendeu que é um AirPods Pro 2, você tem que ir na loja, por exemplo, em alguma loja, pagar, utilizar no teu dia a dia. Depois de uns 2, 3 dias, é que tu vai ver que realmente valeu a pena. Quando tu coloca no ouvido, tu coloca assim no ouvido o fone e tu fala, caramba, mano, que isolamento massa, mas só um isolamento acústico. Na prática, é só um isolamento de ruído do cacete. Tu coloca no ouvido e tu fala, pô, mano, massa. Mas a grande diferença para esse produto aqui, para você ver que valeu a pena, eu garanto que você que comprou já o AirPods Pro, acho que você já teve a mesma sensação que eu. Na primeira vez eu coloquei, eu falei, mano, mano, esse cancelamento de ruído é bizarro, parece coisa de outro planeta. Beleza. Era só isso. Aí eu comecei a usar. Depois de 2 dias usando, aí eu falei, mano, do cacete. Valeu cada centavo. É a mesma coisa que você fez na tua agência. O cara pode até ver na hora da reunião um case de sucesso, ele pode até ver que tu entende muito do tráfego, mas na prática, ele só vai ver se realmente valeu a pena depois que ele pagar e que você já estiver prestando serviço para ele. Já parou pra pensar nisso? É louco ver que um fone Bluetooth ensina pra gente. A Apple, com o AirPods Pro 2, ela não vende como fone Bluetooth. E eu te garanto, mesmo sendo a Apple, se ela colocasse fone Bluetooth da Apple no site delas, dificilmente ela conseguiria cobrar R$1.500, R$2.000, R$2.500 num fonezinho desse aqui.
Por quê? Só dá pra pessoa saber que vale a pena depois que usa. Só que ela cria uma marca, cria um nome específico que não tem como comparar. Quantos AirPods Pro 2 tu conhece no mercado? Quantos tu conhece no mercado, Gisele? Não tem, pô. Porque isso aqui tem uma marca, tem um nome, é um produto. É a categoria é a mesma merda. Tráfego é tudo a mesma merda. Mas quando eu coloco o nome Método Joãozinho, Método, sei lá, Método Zenith. O que peste é o Método Zenith? O que é o Método Zenith? Eu não sei o que é o Método Zenith. Tu sabe? Então, saca? Quando tu começa a trazer isso aqui, o cliente não tem mais como comparar. Primeira dica que é essa. Tu vai precisar colocar um nome na tua solução. E quando eu falo solução, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tu vai empacotar o serviço que tu tá vendendo no que a gente chama de solução. E essa solução precisa ter um nome. Quando tu coloca um nome na solução, não tem mais como comparar. Não tem mais como comparar, porque se fosse um fonezinho Bluetooth que tu vai comprar na Shopee por 70 conto, tu não vai pagar R$1.500. Nem se fosse a Apple, ela não conseguiria cobrar esse valor e conseguiria vender tanto. Ela até conseguiria cobrar, mas dificilmente ela conseguiria vender o mesmo tanto. Então, primeiro ponto, o que a gente faz? A gente tira esse nome. Se você quiser trazer para o nosso mercado, por exemplo, a própria V4. Se você perceber, a V4 parou de vender o serviço de tráfego. Se você olhar os anúncios dela, você vai falar, não, serviço de implementação comercial. Você vai ver aqui a nossa, nosso não sei o que de geração de lead, máquina de vendas. Isso aqui é a implementação de não sei o que. Tudo agora tem nome. Isso é uma parada que a gente já faz já há muito tempo. Eu quero que tu entenda esse conceito. Porque, velho, se tu tá ainda nesse joguinho de vender tráfego pago, tu vai perder muita grana. Tá perdendo muito dinheiro. Por isso que tu tá patinando aí, não sabe por que que é. Porque tu tá só nesse jogo, vender tráfego pago, tráfego pago, tráfego pago, tráfego pago. E tu e o Joãozinho, o padeiro, sabe fazer tráfego, pô, hoje em dia, pô. Não tem mais mistério, não tem coisa nova. Em 2021, 2020, mano, se tu falasse em tráfego pago, a pessoa fala, caramba, o que que é isso? Você ainda conseguiria abrir lá o Instagram e falar, não, passa 2 stories aí. Aí passava 2 stories, tá vendo patrocinado? É isso que eu vou fazer pela tua empresa. Imagina essa mesma patrocinada aparecer aí pro teu cliente. Era assim que eu vendia, pô, em 2021. Mas hoje em dia isso não é mais possível. Não tem como mais ter o mesmo resultado que a gente tinha antigamente. Falando de tráfego, tentando vender o serviço de tráfego ali, e dizendo que isso aqui vale R$3.000. Mano, não vale, velho. Não vale. Porque o botão que tu vai apertar é o mesmo botão que eu vou apertar, pô. Na prática, a mesma coisa. E o erro que a galera comete, que a Apple, por exemplo, não comete no AirPods Pro, que é o quê? Perceba. Ela, em vez de dizer, eu preciso cobrar mais caro no AirPods Pro. Olha só que sacada, hein? Vamos continuar falando do AirPods Pro. Primeiro você já entendeu a importância de ter nome aqui, tá? Agora eu quero te mostrar a importância de que é não entregar coisa a mais. Porque às vezes você acha, não, mas eu por isso que na minha agência, pode estar escutando agora o podcast e pode estar pensando assim agora, não, por isso que na minha agência eu não entrego só o tráfego. Eu não entrego só, você é o bonitão, hein, velho? Você é o galã de novela, mano. Você é o cara de Marte, você é o alienígena. Porque tua entrega é totalmente diferente dos outros, né? Você é o Elon Musk, você é um gênio. Que balela do cacete, meu irmão. O que tu entrega é o que eu entrego na minha agência. Itamar, mentira. Meu amigo, eu te garanto que uma dessas entregas tu faz tráfego pago, criativo, script de atendimento, post para rede social, design, site, atendimento com IA, treinamento comercial, qualquer coisinha que tu pensar assim, que é essa prestação de serviço de agência, a gente faz. É tudo a mesma merda. A entrega não importa. O que importa, primeiro, é a tua solução. E a tua solução, ela precisa ter um nome, precisa ter uma identidade. E quando a gente traz a solução com nome e identidade, ela faz com que a gente não precise fazer um outro caminho, que é o que vocês faziam, que vocês provavelmente devem estar fazendo, e que eu fazia lá atrás. O que eu fazia? Eu entendia que eu precisava cobrar mais caro. O que eu fazia? Eu tinha um pacote de 700, um pacote de 1.500 e um pacote de R$3.000. Esses eram os 3 pacotes que eu tinha na minha agência, que era bronze, prata e ouro. E comecei a criar depois um pacote de diamante, que eu tava cobrando 5.000, tá? Isso em 2021, 2022, tá? Começo de 2022. Eita lá! O ar-condicionado tá bem em cima de mim, mas tá tudo certo. Vamos lá. E aí eu vendia pacote bronze, prata e ouro, e depois eu criei o diamante. Aí um pacote era R$700, outro 1.500, 3.000 e 5.000. E eu ficava toda hora, falando, não, eu quero comprar meu pacote de 5.000. Eu tentava vender o pacote de 5.000. Só que o que era o pacote de 5.000? Eu fazia o pré-atendimento pra pessoa, atendia alguns leads dela que chegassem no Instagram, fazia o pré-atendimento pra ela, isso em 2021 pra 2022, tá? Começo de 2022. Eu fazia o social media pra pessoa, eu desenvolvia a marca se ela não tivesse, eu mandava a identidade visual do Instagram, eu
montava os scripts de atendimento para ela poder atender, entregava um site, um posicionamento do Google, otimizava o posicionamento dela do Google Meu Negócio, fazia toda a apresentação de identidade visual da pessoa, se ela não tinha proposta comercial a gente fazia, montava toda essa parte de portfólio, organizava o perfil do Instagram, do WhatsApp dessa pessoa, foto, capa, informações, etc. Toda essa parte de entrega no tráfego. Eu fazia o tráfego pago, mandava relatório, tinha o DashGo lá com aquela automação lá para a pessoa poder ter o próprio plataforma dela, para ela poder acessar e ter o relatório do DashGo. Mandava relatório para a pessoa, tinha um dashboard personalizado para ela, produzia quantos criativos ela precisasse, se a pessoa fosse daqui da região ainda eu ia lá para poder gravar o criativo, tudo isso e mais um pouco, uma porrada de entrega ali, e eu fazia reunião semanal com o cliente e tal, e se ele precisasse de qualquer coisa eu fazia para ele e eu cobrava os 5 mil, eu achava que eu tava arrasando. Quantos clientes eu cheguei até disso? Um cliente. E eu achava que não, mano, é porque esse pacote é muito completo, nem toda empresa vai querer comprar um desse. Na minha cabeça, pra poder cobrar mais caro, era sempre o quê? Agregar mais entrega. Mas deixa eu te perguntar, esse AirPods Pro que a gente acabou de ver aqui, a Apple, em vez de colocar fone Bluetooth e tentar agregar um monte de coisa, por exemplo, a Apple poderia vender, como exemplo, fone Bluetooth, para ela cobrar os mesmos 1.500 comparado aos R$70 da Shopee. Primeiro ponto, ela teria que dar algum tipo de garantia, porque ela tá cobrando muito mais caro por um serviço, por um produto que na concorrência tipo, é R$70, é tipo menos que 10 vezes o preço que ela tá cobrando, tá? E aí vem um outro fator, ela teria que agregar outras entregas, por exemplo, além do fone, ela teria que te dar uma case, ela teria que te dar garantia estendida, ela teria que te dar um carregador, ela teria que te dar um cabo para tu poder conectar no computador, ela teria que te dar, sei lá, às vezes até um fone com cabo, talvez, para poder, quando o teu AirPods descarregar, tu ter um fonezinho com cabo, para poder valer os 1.500. Agora me diz, a Apple fez isso? Não. Tu compra a porcaria de um fone de 1.500 conto, vem dentro de uma caixa que só vem um manual, o cabo pra tu conectar no computador, nem a fonte pra carregar essa bagaça não vem. Vem só o cabo pra tu conectar no computador e o fone. E o plásticozinho, que o plásticozinho é legal, né? Que a gente tira lá o plásticozinho, tal, pá, toda experiência. E é isso. É assim que a Apple vende. Só que por que ela consegue fazer isso? Porque ela definiu o nome, que não é mais fone Bluetooth, é um AirPods Pro 2. Então o AirPods Pro 2 é dela. Então ela coloca o preço no que ela quer. Porque não tem como comparar. Tu vai comparar com outro fone Bluetooth. Mas se tu for no pé da letra, tu sempre vai dizer, não, o da Apple é melhor. Intrinsecamente, sem nem perceber, tu diz que o da Apple é melhor porque tu não tem como comparar. Tu até diz que tem um fone da Samsung que é bom e que é isso e aquilo, mas é um fone Bluetooth. Mas o da Apple não é um fone. É um AirPods Pro 2. Mesma coisa do serviço da tua agência. Em vez de ficar agregando uma porrada de outros serviços para poder ofertar para o cliente, o que tu deve fazer? Tu deve criar uma solução, uma marca forte para essa solução, um nome forte, que de fato faça sentido. Por exemplo... vamos dar um exemplo bem prático aqui, que eu acho que um exemplo prático vai ajudar vocês a ter uma linha de raciocínio até melhor. Vamos dar um exemplo aqui, supondo que o nome da tua agência é, por exemplo, a Venda Certa. Então eu tinha o método Venda Certa. O que é a Venda Certa, Itamar? Não tô voando. O que peste é a Venda Certa? Eu fiz um desafio pro YouTube, ao qual eu construí uma agência do zero em 15 dias, tá? E em 15 dias, basicamente, a gente vendeu mais de 17 mil reais em novos contratos, começando a agência do absoluto zero. Eu não coloquei R$1 de investimento, não investi em tráfego, nem nada, só com o meu conhecimento. Eu só peguei meu celular, notebook, comprei um chip de WhatsApp novo e comecei a fazer, documentei tudo, tá no meu canal do YouTube, tá? Você pode revisar aqui no meu canal do YouTube, se você tá assistindo pelo Spotify, vai lá no meu canal do YouTube e já dá uma olhada lá, que você vai ver que tem exatamente esse desafio que eu construí numa agência do zero, tá? E o nome dessa agência, eu até criei nome, cara, não tinha nada, foi tudo sem roteiro. Eu liguei a câmera e comecei a gravar. E aí, o nome da agência foi Venda Certa. Por exemplo, na Venda Certa, eu criei um método. O método Venda Certa, porque aqui a sua venda é certa em 5 semanas. Ponto. Método Venda Certa, porque aqui a sua... Ficou bom, né? Ficou bom pra caramba, né? Então, porque o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é justamente a metodologia, a solução. Metodologia, a solução, é tudo a mesma merda. E aí, quando você deixa de falar, por exemplo, tráfego, eu não tava mais vendendo tráfego pra pessoa. Eu vendi o método Venda Certa. Porque o método Venda Certa, ele acelera as tuas vendas, faz com que tua empresa venda mais em 5 semanas. Ponto. De forma clara, objetiva, e aí já fica um ponto. Toda a tua solução que tu criar, ela tem que ter um nome forte e uma promessa bem definida. O que é a promessa? A promessa sempre vai ser o que é o resultado dessa tua solução na empresa daquele teu cliente. A tua solução é de posicionamento. Entenda que toda solução de marketing que tu vai entregar para o teu cliente, o resultado final que ele vai ter sempre vai ser relacionado à venda. Seja um posicionamento de Instagram, seja um post para rede social, uma identidade visual nova, um site que tu vai fazer, uma inteligência artificial, não importa o entregável. O que importa é você entender esse conceito. Qualquer serviço que tu for vender para o cliente, o resultado final que ele está buscando é sempre venda.
Ah, mas ele quer branding. O branding é pra quê? Pra poder vender. Ah, ele quer um posicionamento de imagem. Pra que ele quer um posicionamento de imagem? Pra botar uma foto bonita no WhatsApp dele? Pra o grupo da igreja, pra galera daí, os irmãozinhos da igreja ficar elogiando a foto dele? Não é, irmão. Não é. O ponto é, sempre o cliente tá focado na venda. Não importa se o interesse do produto que ele tá comprando, ele seja no meio do caminho, seja mais pro final, seja mais pro início, não importa. Mas no final, na ponta, é sempre pro cliente vender mais. E aqui já fica essa dica aí pra ti, tá? Entendendo esse conceito, tu já sabe que quando tu for ofertar algo pro teu cliente, a tua promessa da tua solução, então tu tem a solução, o método venda certa, a tua promessa sempre tem que ser pautado algo relacionado à venda. Por exemplo, supondo que fosse um serviço de social media, tu poderia falar, porque aqui o seu posicionamento é certo para que a sua venda aconteça. Fazemos tua empresa vender mais através do posicionamento. Isso é uma promessa. Para que ela tem que ser clara, objetiva, mostrando que a tua solução ela está atrelada a algo que o cliente vai ter de resultado, que seja algo relacionado à venda e que seja interligado com o que tu vai entregar. Por exemplo, sobre posicionamento, você poderia fazer uma promessa nesse cenário. Se for de site, por exemplo, tu pode colocar que é uma plataforma. Por exemplo, fazemos a tua empresa vender mais através de uma plataforma que conecta a tua empresa com o teu cliente de maneira muito mais prática. Tu pode usar inteligência artificial, cloud, ChatGPT, Gemini, o que você quiser para poder te dar ideias de como que tu pode fazer isso, entendeu? Dessa forma, tu vai ter uma solução atrelada sempre a uma promessa para o teu cliente. E aí, quando tu chega agora numa reunião, agora que você já entendeu como que você constrói uma solução e por que você deve ter uma solução, na prática, o que você vai fazer? Você vai chegar para esse cara na hora da reunião e você vai ofertar para ele a tua solução. E não é mais o teu serviço, não é mais a assessoria de tráfego, uma parada específica de tráfego que tu tá vendendo, não é o site, não é a IA. Cara, não, é uma solução, é um método, tá? E esse método está atrelado a uma promessa. Essa promessa, ela tá voltada para o resultado que você acredita que vai entregar de resultado para o cliente ali na outra ponta, tá? E aí já vem uma dica aí pra ti. Quando você começa a fazer isso, você desenvolveu agora o que a gente chama de metodologia. Você desenvolveu agora o que a gente chama de solução. Em todo local, velho, na tua comunicação, na prospecção, nos anúncios, no teu posicionamento nas redes sociais, em tudo, tu vai focar em falar essa solução. Por exemplo, eu falei aqui o método da venda certa, porque era a minha agência lá, a Venda Certa. Pretendo até voltar com ela em breve, tá? O método venda certa. E aí você vai trazer o método venda certa agora em todo momento. Todo lugar que tu for falar, tem o método venda certa pra cá, método venda certa pra lá, e por aí vai. Isso vai passar muito mais credibilidade para o cliente, vai mostrar que, pô, realmente essa galera aqui, essa empresa, essa agência, ela tem uma metodologia, esse método se chama tal coisa. Ponto, é um produto, é uma solução. Automaticamente, se eu chamo lá método venda certa, porque aqui a sua venda certa daqui em 5 semanas, e agora? Não é mais um pacote de tráfego. Método venda certa só tem um. Ah, Itamar, e como que tu vai explicar para o cliente o que tu vai entregar para ele? Como que tu vai vender isso para ele? É o que eu vou te explicar aqui agora. Então, primeiro, você criou a sua solução, estruturou tudo isso aqui, agora a gente vai para a prática de como que você apresenta isso para o teu cliente. Na hora da reunião, eu já te aconselho, tá? Se você já é meu aluno, se você já me acompanha, você já sabe. A melhor arma do vendedor na hora da reunião é a apresentação de vendas. Se você ainda faz reunião fazendo consultoriazinha gratuita, analisando o perfil do Instagram do cara, fazendo coisa personalizada, meu amigo, você tá perdendo tempo, tá? Já é uma prova que você não me segue lá no Instagram, então já tá aí um CTA de novo aqui, né? Pra você ir lá me seguir no Instagram, @ItamarIrfiedes, tá? Então vai lá, coloca lá Itamar, ITAMARIRFADS. Só tem um, velho. Coloca lá no Instagram, me segue, porque você vai aprender um pouco mais sobre essa parte comercial pra tua agência, que é tão importante, tá? O setor mais importante da tua agência, sim, porque é aqui onde você gera receita. Primeira etapa pra fazer a tua agência crescer. Mas voltando aqui, tá, rapaziada? Então, primeiro ponto, você precisa ter uma apresentação de vendas. Nessa apresentação de vendas é onde você vai apresentar a tua solução. Não aconselho que você use planilha para calcular isso. Meu amigo, você não precisa nada disso não, velho. Uma apresentação de vendas não é slide. Slide você usa na faculdade, você usa na escola, você usa na igreja. Na hora da reunião com o cliente, você usa uma apresentação de vendas. E se você entender o conceito disso, entender a diferença de slide e de apresentação de vendas, você vai entender o quão poderoso é isso na hora da reunião com o cliente, tá? E aí você vai estar lá com a sua apresentação. Na sua apresentação de vendas, você não vai colocar tráfego pago. O que você vai colocar? Você vai apresentar, primeiro ponto na tua reunião, tu tem que apresentar a tua solução. O que é a tua solução? O que é o método tal? O que é o programa tal? O que é o sistema tal? Sistema ATX, sistema PDR, sistema XPTO, sistema XYZ, não sei qual é o nome que você vai colocar. O que é esse sistema?
que é esse processo? O que é essa metodologia? Aí você vai explicar, ó, fulano. Essa é uma metodologia focada em trabalhar o teu marketing, a tua venda da tua empresa, onde a gente vai trabalhar XYZ, vamos te ajudar nisso e naquilo, tal, sem falar de entregável, sempre voltado para o serviço, sempre voltado para o que o serviço que tu vai fazer vai gerar transformação na empresa da pessoa. Sempre nisso. Eu sei que pode parecer um pouquinho complexo, um pouquinho mais difícil de falar disso aí, mas eu vou te dar um exemplo, por exemplo, do tráfego pago. Vou trazer aqui de forma prática. Eu nunca vou falar para o cliente, olha, o sistema XPTO, ou por exemplo, a metodologia Venda Certa, ela é focada em fazer tráfego pago para poder te entregar leads qualificados todos os dias no teu WhatsApp. Meu amigo, entrou na caixinha, não adianta nada ter construído a solução. A tua metodologia, vamos dar um exemplo, o método Venda Certa é uma metodologia ao qual a gente vai te ajudar através do marketing vendas, estruturando esses dois pilares dentro do teu negócio para fazer com que tu consiga ter mais geração de demanda de forma consistente e, consequentemente, vender um pouco mais dentro da tua empresa, tá? A gente vai te ajudar em toda a tua estrutura comercial, desde a captação de novos clientes, fazer com que novos clientes cheguem até a tua empresa, até, de fato, a conclusão, a conversão dessas vendas. Fazer com que teu cliente, de fato, ele te note, tu seja a primeira opção dele, blá, 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 blá. Aqui, calma lá, pra não entregar também, senão daqui a pouco eu tô entregando script pronto aqui pro cara, né? Então, ó, só por isso aqui tu já entendeu como que tu tem que apresentar isso pro cliente, saca? Dessa forma, tu vai fazer com que o cliente fale assim, caramba, realmente, não tem mais como, percebe, tu vai eliminando as barreiras que ele não consegue mais te comparar. Não tem como mais esse cara te comparar. Como que ele vai te comparar? Ele pode até falar, não, mas tem um fulano que apresentou algo diferente, algo parecido, tal. Tu pode até falar, algo parecido, mas igual nunca, porque só eu que tenho a metodologia, porque foi você que criou o método, entendeu? Então é algo muito autoral da tua agência, e tu coloca o nome que tu quiser, tá? Então tu vai apresentar dessa forma pro cliente, tá? Mas eu não vou falar pro cliente que ele vai comprar o tráfego pago, não? Vai sim. Em dado momento na tua reunião, existe uma estrutura, um modelo de reunião, se você faz uma venda técnica, foge dessa vendazinha consultiva, tá? A venda consultiva é legal para você fazer em um evento, em um grupo de networking, em uma indicação, mas se tu tá escalando, de fato, a tua agência, tu precisa ter uma venda técnica. O que é uma venda técnica? Copia e cola igual para todo mundo, tá? Novamente, se você quiser aprender um pouco mais, vai lá no meu Instagram que você vai ter muito conteúdo sobre isso, eu falo sobre isso toda hora lá no meu perfil, tá? Então assim, ó, primeiro ponto que você tem que entender que a tua processo de venda, a tua estrutura de venda, ela tem que ser tudo igual para todo mundo, tá? Em determinada etapa na tua reunião, que é o que eu chamo de pitch 1, tá? No pitch 1, a gente vai apresentar os entregáveis. Percebeu? Pitch 1 é onde eu apresento os entregáveis. Antes disso, eu apresentei a solução. Então, eu apresento a solução, faço o pitch 1 e explico os entregáveis. Olha, Fulano, e pra gente poder te gerar esse resultado através da nossa metodologia, vou te explicar agora aqui o que a gente vai te entregar. Aí você vai falar o que você vai entregar, tal, para o cliente e por aí vai, tá? E, basicamente assim, dessa forma, nessa etapa, colocando no final da tua reunião, que é onde tu vai apresentar os entregáveis para ele, ele vai ver lá que tem um tráfego pago. Mas tem um tráfego pago no meio de uma porrada de outros entregáveis. Então, mas que porrada de outros entregáveis, mano? Se eu só entrego o tráfego. Mano, se tu faz um criativo para ele, isso é um entregável. Se tu vai dar suporte pro cara dentro do horário comercial, isso é um entregável. Se tu vai fazer uma ligação mensal com esse cliente, isso é um entregável. Acontece que tu tá muito preso, às vezes, a colocar que teu entregável é só o tráfego. Mas não é só tráfego. Todos os outros serviços que tu entrega dentro da tua agência, no meio dessa entrega, por exemplo, tu vai pensar, pô, para poder subir a campanha, o que é que eu preciso? Tudo isso que tu precisa é um entregável que o cliente recebe. E o cliente precisa ver valor nisso, tu precisa apresentar, mostrar isso pro cliente que está sendo entregue. Muitas das vezes, você dá suporte pro cara, às vezes faz uma ligação com ele toda semana. Você liga pro cara toda semana e está dentro da tua entrega. E às vezes tu não apresenta isso pro cliente na hora da reunião. Tá deixando de gerar valor pro cara na hora da reunião. Agora, se tu tá vendendo isso através só da entrega, tá focando só no entregável para vender, o que vai acontecer? O cara não vai ver valor nessa tua proposta, não vai ver valor nessa tua promessa que tá fazendo ali para ele, tá? Então já fica aqui a dica, o que você vai fazer na hora do pitch 1 é que você vai explicar justamente esses teus entregáveis, tá? Explicando esses teus entregáveis, ali sim o cliente agora vai tornar mais tangível o que você tá vendendo para ele. Por quê? Lembra que eu falei aqui do fone da Apple, o AirPods Pro? Percebe que eu falei também, não sei se você vai se recordar, tá? Mas alguns minutos atrás eu falei assim, para você poder testar isso aqui, ver que valeu a pena, tu precisou usar, pelo menos por uns 2 dias, e depois tu vai sentir a sensação, caramba, mano, valeu a pena cada centavo ter comprado isso aqui. A mesma coisa o serviço da tua agência para o teu cliente. Quando o cliente ele tá comprando o serviço da tua agência, ele tá comprando uma ideia. A ideia, qual que é a ideia que você tá vendendo para ele? Você tá vendendo uma ideia pro cara na reunião. Não tem nada tangível que você vá vender pro cara no momento da call, que ele veja assim, não, tô comprando esse sino aqui. Beleza, tô comprando o sino, vai chegar o sininho aqui na minha empresa. Não vai, irmão.
Porque ele não tá comprando algo tangível, algo palpável. Ele tá comprando uma ideia. O que você faz no meio da tua reunião de venda é vender uma ideia para o cliente. A mesma coisa que a gente faz aqui. A todo momento você tá vendendo uma ideia. Às vezes você vende uma ideia de forma merda, às vezes você vende uma ideia de forma bem. O que a gente faz aqui é vender uma ideia pro cara. Então, a todo momento eu tô vendendo uma ideia. Eu preciso trazer algo que se torne o mais próximo possível de ficar algo mais palpável pro cara. Que é justamente o quê? É justamente os entregáveis. Então, não adianta também só apresentar a metodologia e não mostrar os entregáveis. Então, eu apresento todo o método e depois é que eu mostro os entregáveis. E quando tu mostra os entregáveis, tu precisa mostrar os entregáveis de maneira estratégica, para que esse cara ele veja valor naquilo, ele veja que vale de fato cada centavo que ele vai pagar ali sobre esse valor ali que tu tá cobrando, não sei quanto é que tu vai cobrar, tá? E dessa forma ele vai ver muito mais valor no teu serviço, porque ele vai ver, pô, é um método tal que vai ser entregue isso aqui, tá? E dentro disso vem esses outros entregáveis aqui. Sacou? É tipo tu comprar um AirPods Pro 2 e receber um fone Bluetooth. Parece meio stonks essa parada, tá? E parece meio stonks, parece meio zoado isso aí. Mas, tipo assim, zoado que eu falo é tipo assim, pô, mano, que bagulho lógico e tal. Mas é o que acontece na prática, tá? Essa sensação, se tu faz um método de vendas pautado em cima dessa estrutura, tu vai conseguir cobrar muito mais caro do teu cliente. Tu vai conseguir fazer com que o cliente veja muito mais valor e tu não vai entrar na caixinha de comparação de gestor de tráfego. Eu construí uma agência do zero em 15 dias, o principal ponto que fez com que eu fechasse até o primeiro cliente que eu fechei, se não me falha a memória, foi R$3.500. Esse cliente que eu fechei, R$3.500, que foi o primeiro cliente que eu fechei, ela falou, não, eu já trabalhei com outras agências, tal, etc. Detalhe, tá? Eu tava nessa reunião e a luz acabou, porque, tipo assim, eu tava num local externo, e nesse local externo, não sei se você já assistiu esse episódio, se você assistiu, você vai se recordar, que basicamente a luz, mano, ela apaga. Por que a luz apaga? Porque eu tava com um ring lightzinho, eu esqueci o nome, mano, tava com um LEDzinho de tubo, assim, eu tinha colocado assim, porque eu tava num lugar tudo escuro, coloquei aqui pra poder iluminar, do nada aquilo ali apaga no meio da reunião, e eu fico tudo escuro, eu tava com a camisa branca, e a mulher só tava vendo, tipo assim, basicamente a minha camisa branca, tá ligado? Na reunião, e mesmo assim ela fechou uma venda de R$3.500 comigo. E aí, às vezes tu pensa, pô, mano, isso aqui é meio que inacreditável, isso aqui é meio fora da realidade e tal. Mas, cara, não é. Primeiro, obviamente, eu tenho um processo de venda muito bem estruturado. E um dos conceitos, tem várias coisas aqui, isso não é da noite pro dia que você consegue aprender e já aplicar e já sair cobrando R$3.000, tá? Mas se tu entender só esse conceito que eu tô te explicando aqui, já vai sair na frente da maioria dos gestores de tráfego, já vai sair na frente da maioria dos donos de agência que tá focado em vender o entregável. Mesma coisa, novamente, eu falei muito do tráfego aqui porque é o nosso foco da nossa agência. Eu acredito que você que está me assistindo, provavelmente faz o tráfego aí dentro da tua operação. Mas é a mesma coisa para produção de conteúdo, vídeo, o que for, meu irmão. Cria um nome. Esse nome ele não vai ter como comparar e tu cobra o quanto que tu quiser. E aí vem uma última sacada pra gente poder ir pra reta final desse nosso podcast aqui, tá? Esse podcast já tá virando até uma aula, né? Tipo assim, não é nem mais podcast isso aqui, pô. Isso aqui é uma aula, pô. Isso aqui é uma aula. Então, olha só, e já vamos lá aqui. Antes de eu falar o último ponto, eu quero que você coloque agora aqui nos comentários se você tá curtindo o conteúdo ou não. Já comenta aqui, velho. Pô, Itamar, tá muito massa, tá? Os teus comentários faz com que isso me motive a continuar trazendo um conteúdo de valor aqui pra vocês, tá? E se você ainda não deixou o teu like, meu amigo, você tá vacilando, hein, velho? Você tá vacilando, mano. A gente já tá conversando aqui há uns bons minutos. Já tô aqui, mano, te dando uma aula de como que tu pode estruturar isso aí, tá? E aí, vamos lá. Outra sacada aqui que você vai fazer, tá? Você pensa que acabou o podcast, não acabou não, tá? Olha só, às vezes parece que vai acabar, né? Já tá bom, acabo já? Acho que já encerra o conteúdo, não? Dá pra conversar mais um pouquinho? Tá bom, então. Então, a produção autorizou e a gente continua, rapaziada. Então, vamos lá. Outro ponto. Em vez de você querer agregar muitos serviços para o teu cliente, tu vai pegar o teu pacote mais barato da tua agência. Qual que é o serviço mais barato que tu vendeu? O teu pacote mais barato. Meu pacote mais barato é de R$500. Pronto, você não vai pegar, por exemplo, o teu pacote intermediário ou o teu pacote avançado para poder cobrar R$2, R$3.000 do cliente, tá? Se você vai aplicar esse conceito que eu te ensinei aqui nesse podcast, o que você vai fazer é pegar o teu produto mais barato. Ou seja, o que é o produto mais barato? É o produto que, se tu vendesse ele muito mais caro, tu teria muito mais margem. Então, por exemplo, o pacote de tráfego básico, por exemplo, fazer o tráfego, atender o cliente, fazer os criativos e fazer uma reunião mensal. Ponto. Essas 4 entregas aqui. Tu vai pegar essas 4 entregas e vai destrinchar ela em pelo menos umas 10 entregas, mas mantendo essas 4 entregas aqui. O que eu quero dizer com isso? Vai ser as mesmas 4 entregas, mas, por exemplo, quando eu falo atender o cliente no WhatsApp, atendimento, suporte. Olha só, se eu coloco lá, suporte é só um entregável. Agora se eu coloco suporte pelo WhatsApp,
ligações de emergência sempre que precisar e uma ligação semanal de acompanhamento. Percebe que o mesmo suporte agora virou 3 outras entregas? Então é isso que tu vai fazer com esses 4 entregáveis, supondo que tu tá vendendo um pacote básico de tráfego aqui, tá? Então esse pacote que tu fazia, esses 4 entregáveis macro, tu vai destrinchar ele em outros entregáveis também, para que visualmente pro cliente ele veja que tá recebendo uma porrada de coisa, tá? E isso é para aumentar a percepção de valor do cliente, tá? Isso aqui eu nem ia ensinar, mas vamos lá, a produção autorizou, a gente só continua aqui. Então aqui, ó, quando você perceber que tem isso aqui agregando a mais essa lista de entregável, na hora que você está apresentando o entregável para o cliente, você vai fazer agora uma outra coisa. Percebe que eu falei que você não vai pegar o teu produto intermediário, você vai pegar o teu pacote mais básico. Por quê? Tu vai pegar esse pacote mais básico, tu vai destrinchar essas entregas e vai colocar lá o valor, por exemplo, de 2, 3 mil reais, tá? E é esse valor que tu vai apresentar para o teu cliente. Itamar, mas era o pacote básico de tráfego. 3 mil reais eu cobrava no meu pacote que eu entregava tráfego, social media, site, posicionamento de Google, etc. Corta tudo isso, corta. Você não precisa fazer isso. Pega o teu, se tu aplicar esse conceito que eu tô te falando aqui, tu vai conseguir não ter mais comparação. E se tu não tem mais comparação, tu pode fazer que nem a Apple, velho, que nem o carregador não manda na porcaria de um fone de 1.500 conto. Eles não mandam nem o carregador, tá ligado? Se eles não mandam nem o carregador, será que ele já não é um baita exemplo de que tu pode sim cobrar mais caro quando tu não tem comparação? Que é o que a gente faz dentro da nossa agência, velho. Eu peguei o meu pacote. Lembra que eu falei aqui que eu tinha 4 pacotes? O bronze, prata, ouro e diamante. Eu peguei meu pacote bronze, que eu cobrava R$700 para os clientes. E esse é o mesmo pacote que hoje a gente vende por 3, 4 mil reais aqui dentro da nossa agência, tá? Dentro da nossa agência aqui, no nosso dia a dia. As vendas que vocês veem aí, a gente fazendo de 3, 4 mil reais, essa entrega que a gente tá fazendo não é do nosso pacote intermediário nem do pacote avançado. O pacote prata, ouro, enfim, como você quiser chamar. É do nosso pacote básico. Só que qual que é a sacada aqui? Você vai pegar, vamos dar um exemplo, você vai começar a gerar demanda dentro da tua agência, tu vai pegar o teu pacote básico de tráfego, vai destrinchar como eu tô te explicando e vai começar a ofertar pro cliente. Aí o cliente na hora da reunião, ele vai dizer assim, ele pode dizer, não, cara, mas eu não tenho um conteúdo não tenho um post não. Em vez de oferecer conteúdo pro cliente, tu pode oferecer, eu vou te entregar 6 posts pro teu Instagram, 12 posts pro teu Instagram. Porque lembra que o mesmo serviço que tu tava cobrando era R$700 e agora tu cobra 3 mil? Quer dizer que tu tem uma margem gigantesca. R$700 tu já tinha margem. Tu cobrava R$700 porque era barato, mas tu já tinha alguma margem de lucro. Só que o lucro era pouco. Agora tu tá cobrando os mesmos R$700, agora tu tá cobrando 3 mil pro cliente. Então tu tem muita margem. Será que tu não pode agora entregar um social media de bônus pro cara? Aí qual que é a sacada? Esse teu serviço hoje que tu entrega por 700, que às vezes tu vai poder entregar uma coisa a mais pro teu cliente, um over delivery, um site, um fluxo de atendimento, um IA, alguma coisa do tipo, que agora tu tem muito mais margem nesse produto, tu vai conseguir gerar muito mais valor pro teu cliente. E esse cliente, tu vai conseguir aumentar a tua retenção com ele, e um ponto principal, tu vai continuar com a margem alta e o cliente vai falar, caramba, esse fulano tá me entregando tudo isso e ainda me entregou isso aqui de bônus. Só que na verdade, tu vendeu o teu pacote básico de tráfego. Não sei se você entendeu aqui o que eu tô querendo dizer. Você vai vender o teu pacote básico de tráfego, que era, por exemplo, no meu caso, R$700, hoje eu vendo por 3 mil, só que eu tenho muito mais margem para poder aplicar em cima dessa entrega que eu tô fazendo pro cliente. Consequentemente, por exemplo, o cliente não tem nem Instagram criado. A gente cria um Instagram para ele e pega 12 posts ali que a gente gera pelo ChatGPT junto com o Canva e entrega ali no perfil dele. Acabou. Aí quanto tempo isso deu de trampo, velho? Meia hora a mais de trabalho pro gestor de tráfego? Então na prática ali, na ponta mesmo, o cara que tá aplicando na ponta, ele quase que não tem mais trabalho para poder replicar essa estrutura, essa estratégia ali no processo de atendimento com os nossos clientes, quando a gente fecha um novo cliente aqui dentro da nossa agência, tá? Então já fica aí a dica aí pra ti. Nunca você vai pegar o teu pacote mais caro e vai querer cobrar mais caro por ele. Mano, pega o teu pacote mais barato, cobra mais caro e vai agregando outras soluções, outros entregáveis nesse teu pacote à medida que tu achar que é necessário. Mas deixa com que os números falem isso pra ti e não o teu achismo. Porque, mano, de achismo tu não vai parar em lugar nenhum, tá ligado? Deixa com que os números, de fato, ele avalie isso e, pô, tu executou 10 reuniões. Das 10 que tu executou, 3 falou que precisava de um site. Tu vendia a 700, tá cobrando 3 mil, entrega agora um site pra pessoa. Mantém os mesmos 3 mil, pô, não precisa cobrar mais caro por isso não. Percebe? E aí tu vai tendo margem e tu vai adaptando ao teu pacote de entregável que está dentro da tua solução. O que você vende pro cliente? Você não vende mais tráfego pago. Você vende uma solução e dentro da tua solução tem empacotado, dentro dessa tua embalagem, dentro do pacote, dentro da embalagem do AirPods Pro 2, tem um fone Bluetooth. E é um baita fone
Bluetooth. Tá, rapaziada? Então, aqui, esse é o principal conceito, turma, que fez com que, dentro da minha agência, a gente parasse de vender tráfego pago. E eu espero que, nesse tempo que você passou aqui comigo, você já tenha entendido. Não vale a pena vender tráfego pago. E se você tá vendendo tráfego pago, desculpa, você tá perdendo muito dinheiro e tu tá perdendo muita grana, tá deixando muita grana na mesa. É por isso que quando eu chego na reunião com um cliente teu, a gente acaba fechando esse cliente, tá? Parece meio sarcasmo, parece, pô, mano, esse cara tá se achando demais, mas só pra poder te alfinetar mesmo, mano, pra tu poder acordar, sabe por quê? Porque se esse cliente que tá aí contigo, que tu acha que esse cara nunca vai sair, que ele vai sair, que todo cliente tem prazo de validade, você pode falar o que for, mas, mano, eu passei por muita coisa já, tá? Você só vai pro segundo episódio do podcast, a gente vai trocar muita ideia ainda aí pelo futuro, tá? Mas eu vou te dizer, cara, todo cliente tem prazo de validade, em algum momento esse cliente que tá aí também vai sair. E eu vou te dizer, quando ele sair, meu amigo, você vai ficar aí chorando. Se basta esse cliente bater numa reunião com um dos meus closer aqui, para o teu cliente sentir um pouquinho a pressão do que é o nosso processo comercial sendo aplicado ali na reunião, fazendo com que o cliente ele feche. Às vezes esse cliente paga 500 conto, ele poderia me pagar aqui 2, 3 mil reais num fechamento aqui que ele fizer junto com o meu closer, tá? Toma cuidado com isso. Para de vender tráfego para que tu não fique na caixinha de comparação com todos os outros gestores de tráfego. Tu pode até entregar isso para o cliente, o social media, a landing page, como você quiser, mas nunca faça isso na venda, tá? Se você fizer isso na venda, você está entrando na caixinha de comparação, não vai conseguir cobrar mais caro e você vai ser mais do mesmo, tá? Basicamente, essa é a grande realidade e é isso que vai acontecer no teu dia a dia aí dentro da tua agência, tá? Então já fica aqui a minha dica aqui para ti e também já quero te dizer um último ponto pra gente poder encerrar aqui de fato esse nosso podcast, esse nosso episódio aqui, tá? Último ponto que eu quero te dar uma dica é que você tenha que, a partir do momento que tu criou uma solução, eu quero que tu perceba que agora tu tá muito mais fácil de tu padronizar e vender isso para os clientes. Quando tu vende algo personalizado, que toda hora é uma entrega diferente e tal, etc., é muito mais difícil de tu escalar. Eu costumo dizer que a padronização é a melhor amiga da escala. Então, para que eu possa escalar, eu preciso padronizar. Eu preciso fazer com que tudo isso seja igual. A partir do momento que tu tá vendendo uma solução, até na hora que tu vai escalar, contratar um closer para poder vender para ti e tal, o cara tu não vai ter que depender tanto mais da habilidade dele. E aí já fica já um próximo passo aqui, é você construir um processo de fechamento bem estruturado, que seja copia e cola igual para todo mundo. Eu costumo dizer que um processo é bom quando até a minha mãe consegue executar. Se a minha mãe, que não conhece nada, consegue executar isso aqui, eu sei que ela sabe. Por exemplo, o nosso processo de prospecção é tão fácil que até a minha mãe agenda a reunião. Eu já chamei ela aqui na minha agência, já chamei ela aqui, expliquei o nosso processo, ensinei ela a prospectar e ela agendou uma reunião, tá? A gente só não gravou 100% da visita dela aqui, mas ela agendou uma reunião aplicando a nossa metodologia. A minha mãe, velho, que ela não manja nada de rede social, tá? Ela sabe, ela aprendeu o nosso processo de prospecção, tá? E agendou a reunião, ou seja, o processo ele tem que ser simples, velho, que uma criança, sei lá, tua mãe, tua avó, saiba como executar essa parada. Quanto mais simples for o processo, mais fácil é de replicar e, consequentemente, a tua barreira de entrada, a tua barreira de escala disso vai ser muito mais baixa. Quanto maior a tua barreira de entrada, tu vai ter que depender muito da habilidade técnica daquele closer, habilidade técnica daquele SDR, e aí tu vai ficar dependente da pessoa. Se tu tá construindo um negócio, não dependa da pessoa, dependa do processo. Você precisa das pessoas para poder crescer, mas o resultado da tua empresa tem que estar na tua mão. E o resultado não pode estar só ligado nas pessoas. Obviamente, se eu não tivesse ninguém na minha equipe aqui hoje, eu não teria o resultado que eu tenho dentro da minha agência. Mas o que faz a minha equipe entregar o bom resultado é o processo que eu entrego para eles. Então já fica aqui a dica. A partir do momento, pô, velho, se tu já tá padronizando tudo, tá entregando, vendendo agora uma solução, tá tudo igual para todo mundo, tu conseguiu agora estruturar uma reunião de venda, estrutura uma reunião de venda que é igual, mano. Que seja igual, que seja tudo roteirizado, tudo igual, que toda reunião que tu for fazer é tudo igual, a mesma apresentação de venda para todo mundo. Dessa forma vai ficar muito mais fácil de tu escalar. Começa a fazer isso de agora que tu entendeu já o conceito e o porquê que tu tem que parar de vender tráfego, tá? Isso vale não só para o tráfego, mas qualquer outra solução que tu quiser colocar dentro da tua empresa. Cria um nome, cria uma solução, cria uma marca específica para aquilo, para que não tenha como o cliente ali na outra ponta acabar te comparando e dizer assim, ah não, a solução que o fulano tá me vendendo, o outro ciclano também vende, tá? Então padroniza tudo, se tu quer de fato jogar um jogo de agência de verdade. Eu costumo dizer, eu até disse isso no último episódio do podcast, mas eu vou repetir aqui também, que para mim, um dono de agência começa a entender o que é o jogo de ser empresário quando ele sai da venda e a empresa continua vendendo. Ou seja, quando tu começa a delegar a venda dentro da tua agência, quando tu começa a ter um closer, um SDR, gerando demanda para ti, fechando a reunião, e aí quando tu começa a delegar o teu time comercial, tu vai entender que tu tem de fato uma empresa. Foi assim pelo menos comigo e tá sendo assim também com os meus alunos da Zenith também, tá? E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido aqui
esse nosso episódio do podcast foi tipo uma aula, hein, mano? Então acho que é um formato legal, hein, pra gente poder fazer. Acho que é um formato legal. Toda vez que você me vê aqui sozinho, já sabe já que é uma aula, tá? Uma aula aqui. Não vai ser mais tipo só um podcast, vai ser literalmente uma aula. Espero que tu tenha pegado vários insights. Eu quero já te convidar. Se você quer, de fato, continuar acompanhando aqui os podcasts do Agência Sem Frescura, eu quero que você comente aqui o principal aprendizado que você tirou desse podcast. Comenta aqui, ó. Comenta aqui no YouTube, deixa teu comentário no Spotify. Spotify, não sei se você sabia, tem um campo lá de comentário, velho. Deixa lá o teu comentário também no Spotify, se você tá ouvindo por essa plataforma, ou no YouTube. Me diz exatamente, mano, Itamar, valeu a pena pra mim ter dedicado esse tempo, porque eu aprendi isso aqui, eu tive a visão assim, assim, assado. Deixa também a sugestão de qual outro episódio que tu gostaria de ver, qual outro tema que tu gostaria de ver aqui no podcast. Não se esquece também de se inscrever aqui, dar um like aqui nesse episódio, de se inscrever aqui no canal, tá? E, obviamente, me marcar lá no Instagram. A gente tem uma print aqui também, se você chegou até aqui, e me marca lá no Instagram, me manda uma mensagem dizendo, tá, mano, assisti lá o teu podcast, curti pra caramba, tal. Se tiver alguma sugestão de melhoria, também fica à vontade. Eu tô aberto de fato a sugestões ali também, beleza? Rapaziada, toda semana a gente tem aqui o nosso episódio do podcast do Agência Sem Frescura, tá? Toda semana, geralmente vai sair uma segunda-feira ali. Toda semana a gente tem o episódio novo do podcast Agência Sem Frescura. Pode se preparar, porque tem muito conteúdo vindo por aí. E também a gente tem mentoria gratuita semanal. Se não tá ligado nisso, tá? Já vai na descrição aqui também desse episódio, você vai ver que tem um linkzinho lá, ó. Mentorias gratuitas semanais. Toda terça-feira, às 17 horas da tarde, a gente faz mentoria gratuita semanal. Mano, além do podcast de mentoria, tem, tá? É muito conteúdo, tá? Muito conteúdo gratuito de valor, de fato, de quem tá vivendo o mesmo dia a dia de agência, assim como você, velho. Eu sou um dono de agência, por mais que eu tenha uma empresa de educação, você tá me acompanhando aqui pela minha empresa de educação, por esse braço aqui que a gente tem dentro do nosso ecossistema, mas o nosso business principal continua sendo uma agência, tá? O que a gente vende aqui dentro da nossa agência, é o que tu vende dentro da tua agência aí também, e é esse o nosso dia a dia, tá? Te convido aí a me acompanhar tanto no Instagram, participar das mentorias gratuitas semanais, e é isso, tá? E se você conhece, obviamente, um dono de agência que, pô, às vezes você conhece aí, você participa de algum grupo de networking. Ah, então, participa desse grupo aqui de networking. O curso do fulano e tal, meu amigo, nada contra ninguém no mercado não, pô. Compartilha lá se tu acha que esse episódio pode agregar com outras pessoas, com outros donos de agência. Compartilha esse episódio também nesses grupos aí que tu faz parte, beleza? Isso tu vai me ajudar muito também a fazer com que essa minha mensagem chegue cada vez mais longe, tá? E é isso, rapaziada. Vejo vocês lá no próximo episódio do podcast do Agência Sem Frescura. Tamo junto, valeu e até o próximo episódio. Tamo junto.